Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Alguém me sinaliza ali se estão me ouvindo? Bom dia, Cláudia e Sandro. Bom dia, Mariela. Bom dia, tias. Hoje a gente vai falar de algo que existe, que é estudado desde muitos anos, né? Desde o tempo dos filósofos gregos lá, é se falado sobre a resistência. Até ontem eu postei um vídeo falando sobre isso, né? O que é a resistência? Então, a gente vai entender um pouquinho mais desse mecanismo, tá? Que ele também é neurológico, é algo que tem a raiz da neurociência, tem as questões familiares envolvidas e tem o nosso campo. Então, a gente vai entender como é que funciona isso, como é que a gente identifica, né, se eu estou sendo vítima dessa resistência e também como avançar, né? Isso que é o principal, né? Então, eu vou dividir ela em 3 partes, a live de hoje, para que a gente consiga entender esse mecanismo, se perceber que isso está acontecendo na nossa vida. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente não percebe que isso está acontecendo e vai deixando, mas é assim, acha que não vai dar certo mesmo, acaba desistindo de algumas coisas, porque deixa essa resistência nos vencer. Então, já vamos encaminhando essa live para quem vocês sabem que vão gostar desse assunto, para que isso aqui conosco nessa segunda-feira. Deixa eu terminar meu matinho aqui. E já convido vocês para fazerem uma reflexão na vida de vocês, tá? Já decidiu mudar algo, fazer algo novo, tava com uma ideia, ou até uma coisa mais simples, né? Não vou começar academia, vou começar um exercício, vou começar uma alimentação diferente, né? Ou alguma coisa profissional, vai dar um passo diferente no profissional, alguma coisa em relação aos relacionamentos, não, a partir de hoje eu vou mudar, vou fazer diferente, vou fazer escolhas diferentes. E quando tu decidiu isso, do nada veio um medo muito grande. Ou uma dúvida, tipo, não, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, já começa a achar a mente já começa a achar mil formas de dizer que aquilo não vai dar certo. Ou vem uma preguiça, ou vem um outro problema que faz tu tirar a tua atenção disso para tu ter que resolver aquele outro problema, então a tua energia vai para aquilo, tu acaba esquecendo. Já aconteceu isso na vida de vocês? Quero que vocês compartilhem aqui nos comentários, tá? E me digam em que área da vida vocês já notaram que isso mais acontece. Se é em relação à vida profissional, se é em relação aos cuidados com saúde, alimentação, exercício. Escrevam aqui em que áreas vocês percebem que essa força da resistência mais tem agido na vida de vocês. Ou quem sabe agora vocês recém estão começando a colocar consciência nisso, né? Entender que tem esse mecanismo por trás, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho, né, do ponto de vista da neurociência, como é que funciona esse mecanismo. Por que a neurociência? Porque o nosso cérebro, ele tem um mecanismo que ele foi feito para ficar em homeostase, né? Homeostase, o que é isso? É tudo como está, ficar como está. Por quê? Porque cada vez que vai ter uma mudança, que vai ir para o novo, o cérebro não sabe identificar se esse novo é algo bom ou é algo ruim, então ele não quer mudança. É um mecanismo de defesa nosso, de sobrevivência. Porque também, quando a gente vai fazer algo novo, a gente gasta muito mais calorias, né? Então, o cérebro, qual é o papel dele? É poupar calorias, poupar energia. Porque ele está sempre no modo luta ou fuga, né? Tá querendo nos proteger, então ele quer sempre poupar a nossa energia para a gente ter energia para viver, né? Porque só para a gente se manter vivo aqui, o nosso corpo já usa muitas calorias. E cada vez que eu vou fazer coisas novas, percebam, cada vez que vocês estudam algo novo, como a gente fica mais cansado. Porque o cérebro usou muitas calorias para aquilo. Realmente, ele usou energia para aquilo. E como o papel do cérebro é nos manter em homeostase, nos manter em como está, quando vem algo novo, ele acha que é perigo, ele entende como perigo. Porque ele não sabe se o novo vai ser bom ou ruim. Então, começando aí, né, do ponto de vista da neurociência, a gente já entende que tem essa força que é algo fisiológico, tá? Então, fisiológico, já temos essa força que vai nos dificultar muitas vezes dar esse primeiro, segundo, terceiro passo, né? Essa resistência. Do ponto de vista também, analisando as constelações familiares, também trazem essa força. Por quê? Cada vez que eu vou fazer algo que é diferente da minha família, que talvez meus pais, avós, bisavós não fizeram, vem um sentimento inconsciente de não pertencimento.
E todos nós, o que a gente mais quer aqui dentro do sistema familiar é se sentir pertencido. É algo inconsciente também, né? Nós queremos nos sentir pertencentes. Então, cada vez que eu vou fazer algo diferente do meu núcleo familiar ou diferente dos núcleos que eu estou inserido, né? Seja núcleo de trabalho, no trabalho também. Cada vez que eu vou fazer algo diferente do meu sistema de trabalho, onde eu estou inserido, vem um medo inconsciente do quê? De não pertencer. Se ninguém faz dessa forma aqui e se eu fizer, logo poderei ser excluída. E ninguém quer ser excluído, todos querem pertencer. Então, o do viés da constelação, a gente também entende que tem essas raízes de pertencimento que nos fazem nos manter nos mesmos padrões, que nos fazem ter a resistência cada vez que a gente vai fazer algo diferente. E esse algo diferente, como eu falei, pode ser algo novo no trabalho, né? Algo novo na vida profissional, ou iniciar uma atividade física, ou fazer uma atividade física diferente, ou uma alimentação, ou umas escolhas diferentes de vida. Qualquer passo que a gente queira fazer diferente, vai ter o nosso cérebro querendo que a gente resista, porque ele entende que vai gastar mais energia e ele não quer nos manter em uma homeostase, e vem esse mecanismo inconsciente do pertencimento, que me faz sentir que vou fazer diferente, poderei ser excluído, não quero lidar com isso, logo vou ficar como está, vou manter o mesmo padrão para não passar por tudo isso. Então percebam o quanto essa resistência tem várias camadas, né? Não é algo assim que a gente, é só preguiça, é só medo. Tem várias camadas. Enquanto a gente não começar a entender isso mais a fundo, vai ser mais difícil de vencer a resistência. Então, muitas vezes, o que nos impede de crescer não é, não, mas é porque o meu chefe não me permite que eu cresça, né? Mas é que tem a minha sogra, é que tem meus filhos que exigem, é porque o meu marido não me apoia, porque a minha mãe não sei o quê, porque o papagaio, porque o cachorro. Não é isso, não é todos os outros. É o teu medo interno de crescer. É o teu medo interno, a tua resistência interna de fazer algo diferente, por causa desses mecanismos que a gente já falou anteriormente. Então, a primeira coisa, a gente começar a colocar consciência nisso, tá? Então, segunda coisa, é observar qual é o teu principal mecanismo de resistência, tá? Que daí a gente vai entrar, cada pessoa tem geralmente mais um mecanismo, né? Muitos é o medo. Então percebam aí, será que é o medo que tu tem mais de fazer alguma coisa diferente, de dar um passo ao medo? Ou é a preguiça? A preguiça também, diz, que pessoa preguiçosa, na verdade, ela está cheia de resistência. E a preguiça é uma forma de se manter como está. De se manter na famosa zona de conforto. Que a zona de conforto também é muito desconfortável. Porque internamente a gente sente que não está legal ali. Mas é algo conhecido pelo nosso cérebro. Então, está conhecido. Como está conhecido, então ele vai querer nos manter nessa homeostase, em tudo como está. Então ali é fácil. Importante, essa resistência, ela só funciona para cima. Quando eu quero avançar os meus níveis, quando eu quero avançar o meu nível de consciência, quando eu quero avançar o meu nível espiritual, de conexão espiritual, quando eu quero aumentar o meu nível de saúde interna, de saúde física, de saúde emocional, quando eu quero aumentar o meu nível financeiro, de prosperidade, de abundância financeira. A resistência, ela só atua para cima. Para baixo, não tem problema, tá? Por isso que talvez você converse com pessoas sobre isso e a pessoa, não, resistência, não tenho resistência na vida. Talvez não tenha mesmo, porque sempre se manteve no mesmo nível, não buscou expandir enquanto ser humano, não buscou crescer, e daí não vai ter resistência. Daí talvez seja um caminho mais simples, mas estamos aqui nessa vida para quê? Né? Para nos manter no mesmo nível, sem crescer, sem evoluir. Então a resistência, ela só acontece para cima. Pense num avião, fazer a metáfora do avião, né? O avião, quando está subindo, começa a aumentar a pressão atmosférica. Então, conosco a mesma coisa, quanto mais a gente vai subindo, e aqui, quando eu falo em subir, em crescer, eu quero que vocês entendam que são todos os níveis de nós enquanto ser humano, tá? É o nível emocional, espiritual, financeiro, material, todos os níveis, tá? Porque para algumas pessoas essa resistência pode atuar em mais algum nível. Quando tu decide fazer algo que vai aumentar o teu autoconhecimento, vai aumentar a tua conexão com a espiritualidade, ou quando tu vai dar um passo que tu sabe que vai melhorar muito o teu trabalho, que vai te fazer ganhar mais dinheiro, pode vir essa resistência, por causa desses mecanismos que já citamos antes. Então perceba que o avião, né? O avião está subindo. Quanto mais ele sobe, maior a pressão atmosférica. Então, se ele está
aqui no raso, tá na pista, não tem pressão. Não tem pressão. Então, conosco é a mesma coisa. Se a gente tá aqui no raso, se a gente tá na pista, não vai ter pressão, não vai ter resistência. Agora, quando a gente começa a subir os nossos níveis, subir a nossa consciência, aí a pressão atmosférica começa a subir também. E isso é importante a gente ter consciência. Por quê? Porque senão a gente desiste. Se a gente acha, meu Deus, é o mundo que tá contra mim, então não é pra... Daí começa aquela coisa, né? Que a gente acha mil desculpas, não, mas não é pra eu fazer isso. Não é pra eu dar esse passo, porque olha o que aconteceu. O dia que eu decidi que eu ia iniciar a academia, ou o dia que eu decidi que eu ia começar esse curso, o dia que eu decidi que eu ia fazer algo novo no trabalho, aconteceu isso na rua, eu furei o pneu do carro, meu filho ficou doente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente já acha, não era pra ser. Nunca aconteceu com vocês? Não, mas não era pra ser. Não era pra ser. O que não era pra ser? O que não era pra ser? Deus sempre vai querer a nossa evolução. Vai querer que a gente evolua, que a gente cresça e se desenvolva. O que não é pra ser é a nossa mente querendo nos manter na homeostase. Daí ela acha milhões de desculpas maravilhosas para te manter ali no mesmo nível, no mesmo padrão, sem resistência. Então, a primeira coisa, a gente tem que colocar atenção nisso, porque vão acontecer coisas externas. Como eu comentei ontem, não são só os níveis... Travou um pouquinho? Voltei? Acho que voltei, né? Alguém me responde aqui que... Enquanto isso, vou dar oi pro pessoal. Oi, Rosane, Ivete, Ana Paula, Cio, Bárbara, minha xará, Michele, Jerusa, Tia Ju, Vanessa, Aline. Olha, alguém me responde se estão ouvindo aqui, porque pra mim deu uma travada, mas eu acho que voltou, tá? Então, voltando do ponto de vista da neurociência, né? Eu falei que que ela nos mantém em homeostase. Então, o nosso córtex pré-frontal, né? Ele quer avançar, ele quer crescer, ele quer se desenvolver. Mas a nossa amígdala, que é uma região mais... Tá ouvindo? Então tá, obrigada. Uma região mais primitiva, é o centro do medo, né? Ela vai querendo nos fazer recuar, nos fazer parar. Então, a gente tem que estar consciente disso. Quando começar a vir esse medo, vem essas dúvidas, vem esses questionamentos, vem a preguiça, vem outras coisas que tiram o teu foco, tu vai parar. Opa, entendi. É a minha mente tá querendo me proteger. Ela quer que eu me mantenha no mesmo padrão. Mas mente, tá tudo bem, tá? Eu vou avançar mesmo assim. Então a gente começa a colocar consciência nisso, entender que tem outros mecanismos. Por quê? Então a gente tem esse campo físico, né? Nosso corpo físico aqui, a nossa mente, e ela cria um campo energético, um campo vibracional. E esse campo vibracional, ele se comunica com todos os campos. Então por isso que muitas vezes a gente cria situações reais na vida para que essa resistência atue. A famosa autossabotagem, né? Que ela tem inúmeras raízes. Vai com medo mesmo, isso mesmo. Então, de repente, tu tá num momento muito bom da carreira, deslanchando, enfim, e tu fica doente do nada, tem que parar, tem que recuar. Muitas vezes é um mecanismo de defesa que tu criou ali, o teu campo criou isso para te fazer parar, Mais um motinho aqui, né? A procrastinação, né, que a gente sabe tem inúmeras raízes também, é mais um mecanismo da resistência agindo, atuando. E, principalmente, uma coisa bem importante, tá? Anotem aí. Se cada vez que vier essa resistência, seja ela através de medo, de dúvida, de questionamentos, de procrastinação, de preguiça, e tu deixar ela te vencer, o teu cérebro vai entender cada vez mais que esse é o teu mecanismo. Então, ele vai fortalecer isso. Então, tu fortalece essa resistência e diminui o teu poder. Então, isso é muito importante. Quando tu perceber que está sendo atingido por essa resistência, o que tu tem que fazer então? Que nem a Miri escreveu, vai com medo mesmo? A gente tem que agir, tem que fazer diferente. Que daí, então, eu vou estar criando um novo caminho neural, tá? Então, meu cérebro vai criar novas sinapses para entender, opa, ela pode fazer diferente. E vai criar novos caminhos. E eu tenho que fortalecer esses novos caminhos. Percebam se por muito tempo eu agi de uma forma, meu cérebro está acostumado com aquele caminho neural. Então, eu vou fazer um novo caminho neural e tenho que fortalecer ele, para que meu cérebro então entenda, não, a partir de agora é esse o novo caminho neural. Então, eu tinha que fortalecer. Para dizer, não, a gente vai com medo mesmo, é só um mecanismo de defesa, eu vou fazer
Só tinha notado alguns pontos aqui, para não esquecer de falar. Algo bem importante, tá? Outra coisa que acontece, quando a gente deixa a resistência atuar na nossa vida, a gente fica com raiva de quem vence a resistência. Já aconteceu com vocês? De sentir, às vezes vem até na forma de inveja, um sentimento muito baixo que a gente não gostaria de ter, mas tem. Por quê? Porque tu vê outra pessoa que está vencendo a resistência. Outra pessoa que está crescendo, que está se desenvolvendo, que está se conectando, está desenvolvendo a sua espiritualidade, está desenvolvendo a sua vida profissional, está desenvolvendo relacionamentos mais harmoniosos. Quando você vê outra pessoa vencendo a resistência, muitas vezes ativa um gatilho dentro de ti. Por quê? Porque tu não está conseguindo vencer essa resistência. Então gera raiva, gera inveja. Então isso também é uma coisa muito importante colocar atenção. Cada vez que a gente vê alguém que está prosperando, que está evoluindo e sente um incômodo interno. Por que esse incômodo interno? Porque tu tá achando que tu não pode, tá achando internamente, né, inconsciente, qual é a mensagem. Ela consegue e eu não. Por quê? Então, a gente pode usar até esse sentimento mais baixo como estímulo. Não, peraí. Fiquei com raiva, fiquei com inveja, mas eu também posso. Eu vou vencer essa resistência. Eu também posso vencer a resistência. A outra pessoa pode ser uma inspiração para mim. Então, a gente pega os exemplos que a gente vê e usa de inspiração. A gente muda todo o sentimento que a gente está emanando ali. A gente está mudando a vibração. Ao invés de ficar com raiva, ficar com inveja, eu vou olhar, eu também posso. Eu vou abençoar a pessoa por estar me mostrando isso. Obrigado por me mostrar através de um sentimento mais denso, me mostrar esse padrão que estava dentro de mim. Daí eu peguei, entendi esse padrão e agora eu posso mudar. Porque quando a gente não tem consciência, a gente vive só replicando os padrões, né? Quantas coisas a gente replica os padrões? E do ponto de vista da constelação, a gente entende isso também, né? A gente faz muito um trabalho de olhar para trás, de olhar para os nossos antepassados, agradecer, né? Ter muita gratidão por toda a vida que eles nos passaram, por toda a vida que eles, todas as dificuldades que eles tiveram para que a gente estivesse aqui, mas dizer, agora eu posso fazer diferente. A gente não precisa replicar os mesmos padrões. Agora a gente pode fazer diferente. A gente olha para trás com muita gratidão por tudo que eles viveram, todos os padrões que eles tinham e agora, em nome do amor, a gente pode fazer escolhas novas, novos padrões e assim perpetuar a nossa espécie através desses novos padrões. Tudo bem até aqui? Deixa eu tomar mais um matinho aqui. Tá? Então agora entendemos, né, quais são os mecanismos por trás, entendemos do ponto de vista da neurociência, o que está acontecendo dentro da nossa cabecinha, entendemos do ponto de vista da constelação, quais são essas forças inconscientes agindo, entendemos do ponto de vista também da energia, do campo vibracional, como as coisas atuam no mundo externo, né? Como eu falei, a resistência é um inimigo interno, mas que às vezes tem aliados externos. Por quê? Porque eu estou emanando para o campo o medo, as dúvidas, e isso, o externo é afetado por isso e acaba gerando casos reais para que eu seja paralisada, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Identificar, tá? Identificar a resistência. Então, você vai fazer uma reflexão aí no teu dia a dia. Qual é o tipo de resistência que mais atua em tua vida? É os questionamentos? São as dúvidas, questionamentos? É a preguiça? É a procrastinação? Quais são os teus mecanismos? É o medo? Tu se paralisa com... O que te paralisa geralmente? Ou não te paralisa, te impede de avançar. Então você vai ter que, primeiro, nomear isso. Quando a gente nomeia isso, também facilita, tá? Então nomeia. Não, o que me paralisa são as minhas dúvidas. A minha mente toda hora perguntando, mas será que vai dar certo? E será que eu vou, não vou? Será que eu faço, não faço? O que me paralisa? É a minha preguiça. Não, minha preguiça, eu tenho preguiça, não consigo levantar e fazer, eu acho outra coisa para fazer. Qual é o mecanismo da tua resistência, tá? Primeiro, identificar ele, nomear. E segundo, daí é reeducar o cérebro, né? Como eu expliquei anteriormente, a gente vai ter que criar novas redes neurais, novos caminhos neurais. A gente tem que ir para ação, tem que fazer diferente. E lembrando que o nosso cérebro, ele não consegue identificar o que é real e o que é só pensamento. Então eu posso pensar, eu posso escolher uma história diferente, pensar, não, agora eu vou fazer isso. Então eu começo a mentalizar isso, visualizar. Então por isso que a visualização funciona muito também quando a gente tem alguns objetivos. Eu começo a me visualizar fazendo aquilo, me visualizar nesse novo passo,
me visualizar nessa nova escolha. Então, eu vou fortalecendo o meu cérebro nesse novo caminho neural. Então, eu vou ter que reeducar ele, criar um novo caminho neural. E até eu dar esse primeiro passo, eu vou ter que vencer a resistência. Eu sei que tem uma força agindo, mas se eu deixar ela agir sempre, meu cérebro vai entender que eu sempre vou ser vencida pela resistência. Então, eu vou ter que fazer algo diferente. Tá, eu entendi. Essa resistência está agindo, está sendo mais difícil porque ela está agindo, mas eu vou vencê-la. E então, eu vou ensinar no meu cérebro esse novo caminho neural. E vou cada dia fortalecer esse novo caminho neural. Com pequenas escolhas, pequenas ações, pequenos comportamentos que dia após dia vai fortalecer esse novo caminho neural. Tá? Então, identificar qual é a minha resistência principal, criar um novo caminho neural e reeducando o cérebro. Tá? E do ponto de vista da constelação, a gente pode sempre... isso é algo bem interno, tá? A gente não precisa falar para ninguém, não precisa escrever, se quiser também pode, mas é algo interno, uma sensação interna, né? De olhar para os ancestrais, olhar para os antepassados, né? E dizer, eu vejo tudo que vocês viveram, mas eu escolho fazer a minha própria história. Obrigada por tudo que vocês fizeram, obrigada por tudo que vocês fizeram para passar a vida adiante. E agora eu posso fazer escolhas diferentes, tá? Mais um motinho. E praticar a visualização e as afirmações é muito poderoso, porque, como eu falei, nosso cérebro não consegue identificar o que é real e o que é abstrato. Então, a gente vai fortalecendo através de afirmações, visualização. Coloca esse teu novo passo para te visualizar toda hora, para te criar essa nova ideia mental. Não, eu vou fazer isso e não vai ter resistência que vai me parar. Talvez no início vai ser difícil, sim, mas eu sei que é essa força da resistência agindo e eu não quero fortalecer ela, não quero que ela tenha mais força na minha vida, bem pelo contrário, eu quero eu vencer ela, então eu vou fazer esse novo caminho neural. E aí, povo, fez sentido para você que entendeu um pouco mais desse mecanismo? Que parte que vocês acharam mais interessante desses caminhos da resistência? São alguns mecanismos que a gente tem, né, no nosso funcionamento, que isso, através do autoconhecimento, a gente vai conseguir entender realmente o nosso funcionamento para dar os passos, né? Sem autoconhecimento, a gente não consegue expandir. A gente expande até um limite, a gente cresce até um limite e a gente vai sendo parado, porque tem muitos mecanismos subconscientes, energéticos, vibracionais envolvidos também. Então, eu sempre, né, digo... A Thaís colocou, parece que o mais difícil é colocar em prática. Sim, por quê? Porque o que é a prática? É literalmente vencer a resistência. Vencer a resistência. E se tu não coloca em prática, o que teu cérebro vai entender? Vou continuar nesse mesmo caminho neural, que já está feito, e vou fortalecer esse novo caminho neural. Então, a gente vai cada vez mais fortalecendo essa resistência. Então, por isso que o passo mais importante mesmo é colocar em prática. Eu vou ter que fazer um esforço a mais, inicialmente, para criar esse novo caminho neural. Mas eu sabendo que cada vez que eu fortaleço esse novo caminho, vai ficando mais fácil. Não vou precisar mais de tanto esforço. Inicialmente, vai exigir... Porque também, sabe qual é o grande papel da resistência? Ela quer te perguntar, mas tu quer realmente isso? Tu quer realmente isso? Ou qualquer coisinha vai fazer você parar, você desistir? Tu quer realmente isso? Por quê? Porque o caminho para conseguir esse novo passo, para dar esse primeiro passo, também vai ser o caminho interno que tu vai viver para se transformar. Para ter um novo degrau. Cada vez que tu decide, sim, eu quero isso. Tu vai estar vencendo a resistência, tu vai estar se fortalecendo enquanto ser humano, se trabalhando o teu interior enquanto ser humano. É isso que a tua mente também quer saber. Tu realmente quer? E daí tu vai ter que responder para ti mesma. Ah, não, vou ficar assim como tá. Vou manter a homeostase, então, como a gente falou no início. Vou deixar ficar nessa homeostase, assim. E daí não tem pressão, né? O avião, quando ele tá na pista aqui, só taxiando, não tem pressão atmosférica. Daí ele pode ficar. Agora, quando a gente começa a subir, a pressão vai vir. A resistência vai vir e vai atuar. Então, a gente tem que estar muito consciente desses mecanismos, da neurociência, das constelações, vibracional, energético, para que a gente se apodere do que está acontecendo e não deixe qualquer desculpa de fora acabar com os nossos planos, com os nossos passos. Porque as desculpas vão ter sempre.
A nossa mente ela é maravilhosa em criar historinhas, ela é maravilhosa, ela é muito criativa, ela tem muitas ideias para inventar desculpas. Então a gente vai ter que estar consciente disso e evoluir, crescer, que é o nosso papel aqui. Tá bom, meu povo? Muito bom estar aqui com vocês. Vamos encerrando. Desejo uma ótima semana, muito abençoada, de muitas alegrias, muitas realizações, que a gente viva com presença a cada dia, aproveitando tudo aquilo que temos a nosso dispor. Tá bom? Um beijo, uma ótima semana. Tchau, tchau!